Salve, galera! Beleza? E aí, vamos fazer mais um react do Cirão? Dessa vez nós vamos fazer um react da entrevista do Ciro Gomes ao jornal Jangadeiro, que é um grupo lá do Ceará, filiado à Band, tá? Então a gente vai fazer um react dessa entrevista que teve algumas polêmicas, como já era de se esperar, e aquelas denúncias de sempre que nós costumamos ver do Ciro Gomes, certo? Então vamos lá e bora para esse react. Deixa eu só colocar aqui o vídeo. O ex-governador, ex-ministro Ciro Gomes. Bom dia, Ciro. Bom dia, Nonato. Um abraço a você. Muito obrigado pela oportunidade que me dá de cumprimentar a gente querida. Yuri. Salve, Ciro. De todo o Ceará. O Yuri é nome do meu filho, caçula, do primeiro casamento. Eu cumprimento a você também, a turma da técnica aí. Isso. Enfim, um abraço a todo mundo que está conosco na nossa Band News Jangadeiro FM. Lembrar que você exatamente pode fazer perguntas, contribuir também com a entrevista, com o debate com o Ciro, aqui na Jangadeiro 101.7. No YouTube você tem lá o chat, tem o Facebook e tem 981-543814, o Zap. Você estava rindo aí do presidente do Tribunal de Pernambuco. Que ideia, né? Olha, Nonato, a elite brasileira, especialmente o mundo oficial brasileiro, com exceções naturalmente, que a gente tem que ser para essa precaução, perdeu completamente a compostura e a noção da vida do nosso povo. A falta de vergonha na cara, a falta de respeito à situação em que nosso povo vive, dominado pela violência. E num estado onde a produtividade do judiciário é isso. Então, repare, mas a produtividade do judiciário, e há exceções de novo, vamos fazer sempre essa ressalva para a gente não botar alho e bugalho no mesmo cesto, mas assim, o judiciário, já dizia o velho Rui Barbosa, é o poder que mais tem faltado à República. A ansiedade de justiça no Brasil só guarda coerência com isso. No Congresso, tramitando uma emenda à Constituição que aumenta em 5% por cada 5 anos de magistratura desta categoria, enquanto as universidades estão em greve. Isso é um absurdo. Ameaçando os institutos federais, ameaçando fazer milhões de alunos perderem o ano letivo. Mas é com amor, Ciro. É com amor, Ciro. Não vamos discutir isso agora, não. Se tivesse um pouquinho de respeito ao povo, numa hora como essa, em que se paga o pior salário mínimo das Américas, não é o PT brasileiro. E todo mundo sabe que a Venezuela é um país de cabeça para baixo e é o único país lá do Canadá, perto do Polo Norte, até a Argentina, perto do Polo Sul, nas Américas, que o Brasil paga o pior salário mínimo. E tirando os Estados Unidos, somos a maior economia das Américas. Vamos falar um pouquinho de segurança. Essa é a grande questão do nosso povo. 2 casos. Verdade, Ciro. Vamos lá. Pública aconteceram ontem no JF e numa escola pública de Fortaleza, gerando aí um confronto direto entre o prefeito José Sarto e o governador Eumano de Freitas. O senhor acredita que o tema segurança vai ser, na verdade, o foco da campanha para a prefeitura? Olha, se nós respeitarmos o sentimento do nosso povo, tem que ser. Mas não pode ser irresponsável e demagógico, como infelizmente o governo do PT, do poste nomeado pelo Camilo Santana, tem procurado colocar. Esse episódio de ontem talvez seja um bom ponto de partida para nós refletirmos seriamente, com equilíbrio, respeitando o medo e o sofrimento, a angústia que destrói a saúde mental do nosso povo. É basicamente o que aconteceu. Repare, num primeiro momento, com todas as características, absolutamente, você é um repórter muito atento, conhece essas coisas com grande profundidade, todas as características do cometimento de mais um crime de facção. Entra um cidadão no JF, dá não sei quantos tiros e degola o camarada. É evidente que parecia que era facção, porque é assim que ela age. Ali, poucos minutos antes, um adolescente de 16 anos de idade, que podia ser meu filho, o seu filho, o filho do ouvinte que está nos ouvindo aqui, para a gente não ficar parecendo que isso é assunto dos outros, estava na rua, levou também um tiro e foi acabar de morrer dentro de uma escola municipal. Imediatamente, o prefeito reage denunciando aquilo que a torcida do Ceará sabe, a torcida do Ferroviário sabe, a torcida do Fortaleza sabe, a do Corinthians, a do Flamengo, e todo mundo sabe que nós estamos controlados no Ceará. Bota do Grêmio aí. Especialmente Fortaleza. Então o prefeito denuncia, e aí você vê a reação. A primeira reação, o governador
em menos de meia hora com o secretário de Segurança, só porque o crime do IJF, que parecia ser com o estilo das facções, não foi, até aqui, vamos lá botar as barbas de molho nisso, mas até aqui foi um crime passional de um corno rebelde e tal, que tinha ciúme da mulher, não sei o que e tal, foi lá e mata de forma coisa. E ele vai lá e dá entrevista e não sei o que, diz que não foi facção, que o prefeito está errado e tal. Tá bom, o prefeito estava errado. Que barbaridade. E o aluno? E o adolescente? E a assassina de anteontem? E a assassina de Dernantonte? E a assassina de hoje que vai acontecer? E é verdade ou não é verdade, meu irmão que está me ouvindo, que no seu bairro onde você está, todos vocês sabem quem é que dá as cartas nas facções. Só quem não sabe é a polícia do Elmano, a polícia do PT. E a explicação, Nonato, não é simples e tem que exigir, como eu lhe disse, um debate sério para resolver o problema. Primeiro, definição de responsabilidade. Tá. Isso a gente não inventa. Podemos até ficar aí querendo enganar o povo tem aí a necessidade que todo mundo faça o que puder fazer. E eu também sou a favor de que cada um faça o que puder fazer. O prefeito tem que fazer o que puder fazer, o governador, o presidente da República, o chefe do quarteirão, todo mundo tem que fazer o que puder fazer. Porém, a Constituição, que é a nossa lei maior, diz quem é o responsável. Está lá no artigo, para quem quiser pesquisar, no artigo 144 da Constituição, que tira os municípios, tira a prefeitura dessa tarefa. A prefeitura não pode investigar, a guarda municipal, que a gente pensa porque está fardadinha, é igual a polícia, não é, porque não tem a arma. É arma letal, não pode usar revólver, não pode usar fuzil. Ela usa uma pistola de choque, uma coisa de gás que pode e deve ser utilizada. A prefeitura tem que fazer câmeras de segurança, a prefeitura tem que fazer políticas de prevenção para ver se dá caminhos aos jovens, não é? Como eu acredito que desde o Roberto tem sido feito. O Sarto e o Roberto introduziram uma mudança importante. A Areninha, os Cucas, você tem aí uma série de políticas de juventude cujo orçamento da Prefeitura de Fortaleza é 10 vezes o orçamento do Estado para esse assunto. Mas repare, você faz uma Areninha, vai se vai a facção e diz quem é que pode e quem é que não pode entrar. Você faz uma escola em tempo integral, lá se vai a facção dizendo que você pode se matricular ou você não pode se matricular. Você faz uma creche em tempo integral com berçário, a facção vai lá e diz que não pode entrar. Você faz um conjunto habitacional, eu estou andando na rua e ouvindo, vendo isso aí acontecer. E aí estão tomando a casa do povo. Sobral. Estão tomando a casa do povo. Obrigaram o comércio a fechar. Obrigam o comércio a fechar, como fizeram aqui no Velho Pirambu, no nosso querido Pirambu. Não é? Então, repare, vamos separar o joio do trigo, vamos nos guiar, cada um faça a sua parte. Agora, por que isso está acontecendo no Ceará? Eu fui governador do Ceará. O Tasso Gereissati foi governador do Ceará. Claro, já faz um certo tempo, mas vamos perguntar a quem for mais velho para nos ajudar a esclarecer esse debate. Você tinha ouvido falar nisso aqui alguma vez na vida? Não. Vai ver se eu era governador um dia para deixar uma facção criminosa dominar o estado do Ceará há anos, como está dominando impunemente. Ontem eu vi um carioca, olha, nem no Rio de Janeiro. Não, nós nos transformamos na região metropolitana mais violenta do Brasil. Porra! E repare, vou dizer de novo, como é que a gente enfrenta isso? É com aparato, É isso que eu quero saber, Ciro. aumentando a quantidade Fala de aí. polícia, não sei o que e tal. Você acha mesmo que esse domínio das facções aconteceria se não fosse a omissão ou a grave conivência da polícia do PT com esse assunto? Eu tenho aqui anúncios. Em 2019, houve aqui uma grande revolução das facções criminosas e tal. Pegou o PT. Porque o Camilo Santana, que é o patrão do atual governador, fez um acordo com as facções. Aí, o prefeito Sarto está fazendo demagogia. Não, quem está dizendo agora sou eu, com a minha responsabilidade. E eu posso provar. Qual foi o acordo? Não digo que foi de má fé, não, que foi para receber dinheiro. Não estou dizendo isso, eu estou dizendo o seguinte. Prevejo tinha todo processos. dia aqui um assassinato de gente dentro dos presídios. Então, a facção A do Rio de Janeiro matava o cabo da facção B de São Paulo, o cabo matava a facção lá do Norte, a outra facção daqui, e não sei o quê, para não dizer os nomes, para a gente não glamorizar essas coisas e tal. E aí o que é que faz o senhor Camilo Santana? Um acordo que está em vigor até hoje. Essa é a grande questão que nós estamos denunciando, e hoje se desfaz isso. É a segunda vez que o Ciro fala isso. Qual foi o acordo? Separa, o presídio A é da facção A, o presídio B é da facção B. Pronto, nunca mais ninguém ouviu falar em assassinato de bandido por bandido dentro dos presídios. Agora o assassinato é no filho da trabalhadora, é no filho do trabalhador, no adolescente, na rua. Ou a gente punha o pé no chão e resolve essa parada conforme cada um tem a sua responsabilidade.
Quem é o responsável pelo artigo 144 da Constituição Federal? O governo federal e o governo do Estado. Estão juntos, do mesmo partido. Como é que faz? Pega as facções criminosas e a cabeça deles e manda para presídio federal. Tem que tirar daqui para acabar com o comando, tem que fazer o rastreamento e não deixar mais que facção criminosa domine presídio, porque lá se vai. A polícia prende, quando prende, o Ministério Público representa, o juiz, olha lá, condena, aí vai para o tribunal mantém a condenação, o cabo vai para a cadeia. Chega lá dentro, não muda nada. Ele vai continuar mandando no crime, da lá de dentro, protegido pelo Estado. É o fundo do poço. E a gente tem que olhar na mão na cabeça, é isso que a gente quer. E tem a questão também, né, você falando sobre essa liberdade que as facções têm, o caso do IJF não foi ligado à facção, mas... Peraí, só um pouquinho. Deixa eu dar um pause para eu fazer alguns comentários. Olha, pessoal, eu confesso que a coisa foi um pouquinho melhor do que eu imaginava. Eu imaginava que o Ciro ia ficar muito mais no desenho, ia ficar fazendo uma avaliação do que está acontecendo, uma leitura do cenário, e não imaginava que ele ia propor soluções, até porque, convenhamos, ele não é candidato a nada, ele nem tem o porquê. Agora, sugestões, claro, são muito bem-vindas. O Ciro, apesar de não ser candidato a nada, mas ele ainda é um operador da política. Então, eu esperava que ele fosse aprofundar um pouco mais. Mas, embora ele não tenha aprofundado aqui possíveis soluções para o Ceará, por exemplo, ele não deixou de fazer algumas denúncias bem importantes aqui, como, por exemplo, em relação aos imóveis, que muitas vezes as pessoas em Sobral, que é a cidade onde o Ciro, querendo ou não, né, se criou. Deixa eu só tirar aqui essa parada aqui, que é a cidade onde o Ciro se criou, volto a repetir, está tendo uma situação em que as pessoas, para ocupar os imóveis, precisam estar pedindo licença para as facções. Aqui, em relação aos comércios, também uma denúncia gravíssima, né? E ele fez aqui a reiteração de uma outra denúncia que ele já fez anteriormente, que é com relação ao acordo que o Camilo Santana fez com as facções, né? Eu até achei que ele ia voltar naquele ponto lá que ele disse que, como houve um aumento da segurança no sul e sudeste, aí as facções começaram a ir para o centro-oeste, e o Ciro faz denúncias muito corretas aqui em relação ao que está acontecendo no cenário aqui, né, em relação ao Ceará, porque ele disse aqui que o Ceará está, né, com uma situação bastante complicada, e eu já tenho dito há algum tempo que hoje a segurança pública ela é tão importante quanto a economia política. Eu até estava conversando hoje mesmo, pela manhã, com um amigo meu do Rio de Janeiro, e casualmente hoje ele postou uma entrevista, uma entrevista não, foi uma pesquisa, perdão. Ele postou uma pesquisa no Rio de Janeiro que ganhou disparado a segurança como a maior preocupação em relação às eleições de 2024. E isso tende a ser nacional, né, pessoal? E, com certeza isso vai chamar atenção no Ceará, e acertaram em tocar nesse tema. Mas eu volto a repetir, o Ciro precisa ser um pouco mais incisivo. Eu acho que o Ciro está muito expositivo, né? Não que isso seja ruim, até porque ele está aqui fazendo uma série de denúncias, e ele está fazendo um desenho bastante preocupante, mas é necessário, para além, eu sei que o Ciro está ali, né? É a dinâmica eleitoral, precisa se contrapor ao Eumano de Freitas, ele está se contrapondo ao governo Lula, tudo isso eu sei,
né? Faz parte do jogo político. Mas é a hora dele, que decidiu com a newsletter de ser um cara que quer colaborar com o debate nacional, com o debate regional, por que não? Chegou a hora de trazer as ideias, de levar essas ideias. Eu quero saber o que o Sarto pensa sobre segurança pública, e o que ele pode fazer para aumentar esse diálogo com o governo federal para trazer recursos e soluções para o Ceará. Porque, como disse bem aqui o Ciro, a responsabilidade é do governo federal, e ele está certo, porque, convenhamos, pessoal, como ele disse ali, na mentalidade, a subjetividade humana pensa o seguinte: veja bem, se colocarmos um efetivo maior, estaremos mais seguros. E não, pessoal, isso não acontece. E devido à escolha do governo da austeridade, com certeza vocês vão te convir comigo que fazer segurança com austeridade é um pouco mais complicado, né? E os municípios e os estados, né, têm dificuldades, eles têm um poder limitado de poder fazer segurança pública, né? Os municípios, então, nem se fala, né? A capacidade deles é muito baixa. O Ciro citou aqui algumas coisas, como, por exemplo, as guardas municipais, que agora estão com essas armas não letais, mas é muito pouco para combater a criminalidade que o Brasil tem, né, galera? É muito pouco. E nós não investimos em tecnologia, em prevenção, a gente não cria políticas públicas, um projeto nacional para poder concorrer com a criminalidade. Isso a gente nunca fez. A gente só pensa em prender, 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 prender e reprimir, prender e reprimir e prender. Não sai desse binômio, né? Isso não traz um resultado nem a médio, nem a curto, e muito menos a longo prazo, um bom resultado, né? Então, aqui sim, o Ciro faz alguns apontamentos sim corretos, mas a gente já sacou aqui que são apontamentos que visam muito mais um cenário eleitoral, não que a preocupação com a segurança pública não exista, tanto é que o Ciro vem há bastante tempo, quando foi candidato, ele foi discutindo bastante esse tema, e sim, esse tema eu venho dizendo há um bom tempo, para encerrar aqui, que esse tem que ser um tema central na centro-esquerda. Senão, gurizada, o que vai acontecer é que vai aparecer um novo Nayib Bukele no Brasil, ele vai chegar e dar medidas bastante duras aqui no Brasil, e vai pegar, pessoal, e a gente não vai ter o que falar, por mais que nós tenhamos todo o nosso arcabouço, calcado nos direitos humanos, na legalidade, nas leis, nos tratados internacionais, não vai colar. A exemplo, por exemplo, que acontece em El Salvador, que é mão dura, restrição de direitos, e está mostrando o resultado, e o povo vai aprovar, galera. Então, por isso eu tenho dito, e eu saudei aqui, né, na primeira parte, o Ciro ter abordado essa questão da segurança, que eu considero bastante interessante para as nossas pretensões, seja para as prefeituras, seja para o governo do estado, seja a presidência da República. Mais do que nunca, precisamos nos apoderar dessa pauta da segurança pública. Quando eu digo nós, eu estou falando de quem opera a política, né? Nós aqui somos apenas meros mortais, que estamos aqui fazendo react, fazendo discussão política, e não temos esse poder de interferir na realidade de muitas pessoas. Agora, pessoas como Ciro, pessoas como Tarso, pessoas como Roberto Cláudio, entre outras que o Ciro citou aqui, Camilo Santana, Eumano, esses sim, esses têm capacidade de alterar a realidade regional, municipal ou de um país, né? Então, é nesse sentido que eu considero que esse debate tem que ser fundamental, e que bom que o Ciro está fazendo a leitura, mas acho que esse é um debate que ele precisa aprofundar e levar esse debate para os seus correligionários, para qualificar esse debate, a gente não deixar esse debate cair em mãos erradas, que é tudo que a gente não quer. Mas vamos seguir?
a questão também, né, você falando sobre essa liberdade que as facções têm, o caso do IJF não foi ligado à facção, mas... O delegado ontem abriu e fechou o inquérito em meia hora, o secretário de Segurança. Foi fazer demagogia na porta do IJF, pelo que eu soube. A pergunta é, já investigaram mesmo? Porque o modo de fazer, meu irmão, é igualzinho. O modo de fazer é igualzinho. Mas vamos lá, desculpa eu interromper. Não, imagina. Mas essa liberdade que as pessoas veem que o crime tem, abre possibilidade para isso. Ele sentiu no direito de invadir uma unidade de saúde, o outro atirando numa escola, né? Repare, olha a gravidade do cenário. O grande estímulo e o grande prêmio do crime organizado. Eu estou perguntando aqui com toda a humildade de quem quer ajudar a resolver o problema e que está de saco cheio de política. Eu quero nunca mais precisar importunar os eleitores, mas minha responsabilidade, eu ajudei a criar esse monstro que está no poder no Ceará. É minha responsabilidade ajudar a esclarecer, abrir o olho da população para que ela faça o que ela achar que deve fazer. Mas é o poder total. Quando você tem um poder total na mão, fica desse jeito. Então, repare, eu estou perguntando para quem está nos ouvindo. Se gosta de mim, se não gosta de mim, não tem problema. Só pare para pensar com a sua própria inteligência. Você acha, meu irmão, minha irmã, que esse nível de controle que as facções desenvolveram em Fortaleza e no Ceará aconteceria se não fosse a omissão ou a conivência da estrutura de segurança, hoje controlada pelo PT já há quase 12 anos? É uma pergunta simples. Eu digo não. Só acontece porque a impunidade é o prêmio, porque a omissão, a falta de autoridade, a falta de moral. Vamos perguntar, como é que é a taxa de homicídio em São Paulo? Para não parecer que é todo o problema do Brasil. Como é a taxa de homicídio recentemente que despencou em Goiás? São dois estilos diferentes. Aqui, qual é o estilo? Qual é o estilo? O que aconteceu no Ceará depois que esse fenômeno dos últimos 10, 12 anos se tomou conta aqui? O que aconteceu para que a gente fizesse frente a esse destroço que está infelicitando a população? Outro dia eu estou andando na rua, vou até dizer. Fui acolá, eu vou em segredo, não ando com segurança, não aceito essa história de baixo farol e baixo os vidros, que está aqui em tudo quanto é de bairro de Fortaleza. Acho que o risco que eu corro é diminuído, porque eu acho que eles têm um certo respeito, um certo temor. Pode até ser que eu esteja enganado, minha mulher fica assustada com essa minha culpa. Estou indo, para poder não ficar ouvindo conversa, lendo jornal, que aliás está tudo anestesiado também no Ceará. Tudo não, vamos fazer aqui as devidas ressalvas como sempre, né? Eu estou aqui falando livremente. Passou um pano, né, Ciro? Que não acontece na maior parte da imprensa do Ceará. Então, repare, eu estou ouvindo diretamente da população. Fui no conjunto habitacional, a cidadã me disse, olha, doutor, aqui a gente paga R$15 por semana, todos os apartamentos. E o comerciante paga R$50 por semana. E a conversa é o seguinte, eles nos oferecem em troca disso segurança. Segurança contra quem? Contra eles mesmos. Rio de Janeiro, feelings. Um reino do terror. Todo mundo sabe quem está fazendo isso. Pedágio, isso é o que me choca. Criminoso. Todo mundo sabe, não é não, meu irmão? Você que está me ouvindo aí no ônibus, você que está me ouvindo aí na bodega, você que está me ouvindo, sabe, esperando a hora de entrar no templo, você que é um homem de fé, de família, e que crê em Deus. Bote sua mão na sua cabeça, todo mundo sabe quem é, só não sabe o governo do senhor Armando de Freitas. Vamos falar disso, vamos falar aqui sobre... Vamos lá então, Cirão. Cirão, a situação é crítica aí no Ceará, hein? Já chegou nesse ponto de as pessoas terem que pagar R$15 e o comércio pagar R$50 em troca de proteção, e se não pagar, já sabemos o que vai acontecer, né? E como eu disse ali, né? Rio de Janeiro, feelings, né? Porque é assim que funcionam as coisas no Rio de Janeiro. Mas não só no Rio de Janeiro. Eu sempre gosto de lembrar uma história de um amigo meu, que ele morava na periferia de Porto Alegre, e ele nasceu, se criou num bairro e tal, e depois ele foi morar no interior e tudo mais, e depois de mais de uma década, né, ele decidiu voltar para Porto Alegre, para o bairro onde ele cresceu, se criou, e de repente, quando ele foi perceber, estava tomado de traficantes e de outros maus elementos,
E ele disse para mim, ele disse um dia para mim, ó, cara, se tu quiser vir aqui, bem, eu vou ter que falar aqui com o pessoal aqui da vila, né, dizendo qual é o teu nome, como é que tu tá vestido e tudo mais, que eles podem pensar que é alguém estranho, alguém de outra facção, e pode dar ruim para ti. Então, assim, velho, a gente dá uma grana para esse pessoal aí, para eles fazerem a espécie de segurança ali no bairro, sabe? Daí, tipo, eles dizem para nós, ó, vocês pagam tanto aqui pra gente, e se vocês, algum dia aí, alguém mexer com vocês aqui dentro do bairro, vocês podem dizer quem é, dar a descrição que a gente vai atrás e a gente vai dar cabo do sujeito, né? Foi bem assim o papo, pessoal. E eles estavam dizendo assim que chegava determinadas horas que eles ficavam assim quase como sentinelas dentro do bairro esse em Porto Alegre, que um amigo meu residia. Hoje ele não reside mais nesse bairro, mas ele me contou essa história. Acredito que isso acontece no Brasil todo, né? Deve acontecer em São Paulo, deve acontecer em Minas Gerais, deve acontecer no Espírito Santo, deve acontecer em outras regiões do Brasil, né? Mas é muito grave, né, pessoal, quando a gente chega nesse ponto em que o crime organizado dá as cartas, que ele, a pretexto de falar que está fornecendo uma segurança, o povo, com medo, vai lá e aceita o acordo, né? E isso quando não acontece aliciamentos, por exemplo, de no traficante, o dono da boca lá, vai lá e convida os filhos das pessoas da comunidade para virar um aviãozinho ou fazer outros tipos de atividade, e ali vai nascendo, né, toda uma cadeia da criminalidade, né? Então, são essas situações que acabam acontecendo nas favelas, né? Eu, por exemplo, de vez em quando eu batia um papo com amigos do Rio, e às vezes eles chegavam a me relatar que tiveram que cancelar uma live comigo porque estava rolando um tiroteio na favela onde eles moram. Já aconteceu isso aqui, né? Eu nunca cheguei a expor, né? Mas isso já aconteceu algumas vezes, sabe? Então, o Ciro está abordando aqui, né? Um tema bastante interessante e, né? Ele não poupou, né? Ele veio com a carga toda para cima do PT, né? E realmente eu não duvido mesmo que daqui a pouco houve o acordo, até porque a gente sabe que aqui o Ciro citou São Paulo, mas havia, não sei se confirmado ou não, a mesma coisa se dizia no Rio de Janeiro. Aqui no Rio Grande do Sul, eu confesso para vocês que eu não sei, eu nunca ouvi falar nada assim a esse respeito, de ter um acordo com as facções. Eu confesso para vocês que nunca ouvi nada parecido, mas já no Rio de Janeiro, em São Paulo, sim, né? E assim como também, pô, a gente tem um candidato aí que tem envolvimento com o jogo do bicho, mais uma série de coisas, né, que são barra pesada, né, galera? Então, assim, é nisso que a gente está se enfiando. E aí o Ciro citou ali exemplos do São Paulo, citou ali Goiás, que dentro das suas realidades. Bom, aí o Ciro reflete ali sobre o estado de São Paulo, sobre o estado de Goiás, sobre o que eles fizeram que reduziu esses números da violência urbana, que sim, são questões que precisam ser levantadas para a gente entender o que outros estados estão fazendo que o Ceará não está fazendo, né? Eu sempre sou um defensor de que a gente precisa olhar as melhores práticas no nosso país, nos nossos vizinhos, talvez em outros países, para a gente poder, olhando dentro da realidade nacional, aplicar boas ideias. Porque, como eu disse, se deixar como está, pessoal, nós estamos já, isso é uma leitura minha, ninguém precisa concordar, mas na minha avaliação, nós já estamos num ponto de não retorno. Tá? Então, eu considero que se a gente não for sério agora
e não ter uma política para a segurança pública para 2024, 2026, preparem-se, pessoal, vocês vão ter aí um cara que vai propor as coisas mais absurdas para a segurança pública e vai passar. Não é à toa, pessoal, que agora a gente está vendo os bolsonaristas querendo passar a atribuição da segurança pública para os estados e municípios, e aí estão falando aí do porte de armas civil, né? Vocês acham que é por acaso que isso está acontecendo, pessoal? E o pior é que isso pode colar. Por quê? Porque a centro-esquerda, que por muito tempo tratou a segurança pública como uma pauta reacionária, pode acabar legitimando qualquer coisa que a extrema-direita colocar em prática. E se aparecer resultados, mesmo que ínfimos, vai colar, pessoal. E aí a gente não vai ter muito o que fazer, tá certo? Então, esses os alertas que eu faço, né? Em relação ao que o Ciro disse aqui, eu não tenho nem o que tirar nem pôr, né? E o Ciro ainda colocou aqui o repórter aqui em maus lençóis, né? Quando ele tentou desconversar aqui, né? Que não, veja bem, Ciro, não. E o Ciro foi lá e reafirmou, né, o que ele fez aqui de acusações em relação ao governo do PT, né? O PT cearense, que parece demonstrar fragilidade, como demonstra a confirmação do pré-candidato. O Evandro foi confirmado pré-candidato, com apoio do ministro Camilo Santana, derrotando a ex-prefeita Luziane Lins, que chegou a dizer que se sentiu massacrada, não é? Mas o PT rompeu com o PT Machismo do bem, alegando perseguição contra a então governadora Isolda Sela. Gleisi Hoffmann acusou de ato autoritário. Luísa Sela, filha de Isolda e atual secretária, diz que a mãe teve o direito retirado por homens brancos e machistas. Bota bem aspas aqui. Qual a diferença entre os episódios Luziane hoje e Isolda ontem? A diferença é nenhuma, a não ser em desfavor desta cara de pau com que o PT se transformou numa organização criminosa. No limite, é o que infelizmente está acontecendo no Brasil. Não todos, eu ainda tenho muito respeito por muitos militantes do PT. Eu ouvi, por exemplo, uma fala do Deodato Ramalho, que é um PT raiz, de quem eu discordo praticamente em tudo, mas ele falou coisas muito concretas que eu estou vendo acontecer. É de que o Camilo está destruindo tudo que é a organização da sociedade civil cearense. Você pode estar me ouvindo achar que isso não é nada, mas é assim, os professores da UES, da URCA e da UVA... Opa! E aí? Será que esse quadro do PT já é fascista na Austrália? Não sei, hein? As coisas estão começando a ficar meio estranhas lá pro lado do PT, né? Porque esses dias, nacionalmente, o José Dirceu, quadro orgânico do PT, participou da luta armada, companheiro, foi lá e disse com todas as letras que o governo Lula é um governo de centro-direita. E não tanto tempo atrás, o Requião, que por muito tempo foi um quadro do MDB, aliado do PT, como vocês já sabem, também disse que o governo Lula era um governo de centro-direita. E agora, um quadro do PT do Ceará está dizendo que o Camilo Santana e o PT estão destruindo todo o legado institucional que foi construído no Ceará. Pessoal, não é pouca coisa o que está acontecendo aqui. Mas imagina a militância nas redes sociais para tentar rebater isso aqui tudo que está sendo jogado na cara dos petistas. Duro, hein? Mas vamos continuar. As 3 universidades estaduais entraram em greve porque tem uma defasagem salarial importante. E qual foi a providência do Camilo Santana, ministro da Educação? Mandou pedir ao Tribunal de Justiça e conseguiu, de um desembargador, uma liminar que
com todo respeito, eu considero uma arbitrariedade, uma ilegalidade, declarando a greve ilegal e determinando uma multa de R$10 mil por dia em cima do sindicato. O que é que eles estão querendo? Caralho, hein? Estão querendo destruir o sindicato, a voz dos professores. E isso, olha, eu já governei o Ceará, eu já administrei tentativa de greve, eu sempre fui muito severo. Eu não acho que greve seja férias, eu desconto o ponto e negocio e tal. Nunca na vida pedi legalidade de greve ou perseguir liderança. Então, o que eles falam de manhã, Nonato, não serve para de tarde. Agora mesmo aconteceu uma coisa, eu, doendo, não tenho prazer nenhum. Eu sei que dói ouvir, eu sei que dói muito em me dizer, mas ou a gente diz as coisas para que o povo bote na sua cabeça e faça disso o que achar melhor. Democracia não é regime de paisão, não. Democracia é regime de cidadania, de conquista. Então, se você, meu irmão, que está me ouvindo, não gosta de mim, escute. Bata no carteiro, mas lê a carta. Então, repare, o Camilo criou, tinha 21 secretarias de Estado no Ceará. O Camilo criou, para fazer conchavo e lotear o Estado do Ceará, 17 secretarias. Tinha 21, criaram mais 17. Sabe quanto é que custa por ano só a manutenção dessas 17 secretarias, sinecura, cargo para roubarem, etc, etc? Eita, R$1 bilhão Ciro. com B de bola de reais por ano. Você bota o dinheiro aonde? No reajuste dos professores das universidades, na segurança pública, ou bota para fazer loteamento de cargos sem nenhum fundamento? Pega uma secretaria e divide em 4 e nomeia junto. Aí o secretário de proteção dos animais esquece que anta, paca, cutia, né, preá, tejo, tijubina é animal e só cuida dos pets, dos brancos, dos ricos, e ainda assim entra na secretaria, sai e volta. Estou criticando não, estou falando a esculhambação que virou. Pois bem, uma das 17 secretarias, o Camilo deu para a primeira suplente de senadora, uma pessoa que foi prefeita, que foi deputada, que sendo mulher, não recebeu minha crítica, mas tirou ela do caminho para fazer chegar no Senado da República, o lugar que foi de Vigílio Távora, de Tasso Gereissati, de Mauro Benevides, de Patrícia Saboia, a única senadora eleita na história do Ceará, mulher, graças à minha gratidão, não é? Sua força. Eu tive, não, minha força não, minha gratidão pelo trabalho extraordinário que ela fez como primeira-dama de Fortaleza, primeira-dama do Ceará, fez mais creche aqui do que qualquer pessoa, qualquer governo juntos e tal, fez o Circo Escola, fez os projetos ABC, introduziu a informática na periferia de Fortaleza, quando ninguém nem ouvia falar isso, nem a classe média tinha computador. Depois de amadurecer como vereadora, depois de amadurecer como deputada, foi eleita senadora, a única mulher, antes dela ninguém e depois dela ninguém. Aí, repare, o Camilo faz chegar no Senado Federal manipulando uma pessoa cuja qualificação é nenhuma. Nenhuma. Aí eu acuso, qual é o mérito dela? Ela presta. Aí eu usei uma palavra mais moderada. Eu falei que era assessora para assuntos de alcova. Caramba, cai o mundo em cima de mim. Cai o mundo em cima de mim. Alcova, Ciro? Não é porque eu estou dizendo que ela não tem preparo, não é porque eu estou dizendo que ela foi manipulada para chegar lá, não é porque eu estou dizendo que ela não tem experiência, não é que eu estou dizendo que ela não conhece a vida do Ceará. Está aí a Enel ferrando o estado do Ceará. São Paulo já tem multa, São Paulo, multas de 160 milhões. Aqui botaram uma multazinha de R$2 milhões para fazer de conta. E a gente fica sabendo que o parente do Camilo Santana, que preside a CPI da Enel, está achacando a Enel pedindo R$1 milhão. Percebe? Eu estou querendo dizer o que está acontecendo. Pois bem, em vez de ser assessora de Alcova, agora eu vou substituir. Ela é simplesmente a pessoa que organizava as farras do Camilo Santana. É disso que eu estou dizendo. E assim, o que tem a ver com a vida particular de Santana? Nada. E a vida particular dela? Nada. Agora, botar no Senado, a voz do Ceará no Senado, a mulher cearense sai representada no Senado por uma cortesã, isso é machismo? Então faça uma nota dizendo o que eles acham. O PT do filho do Lula está hoje já com medida protetiva determinada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, porque bateu e maltratou a sua própria esposa. Sabe o que eles dizem de manhã não serve para de tarde. Alguém que da oposição está ouvindo dizer, o Ciro... Não, para tudo. Para tudo. Caramba, hein? O Ciro partiu para polêmica. Mas, pessoal, assim, eu estava conversando sobre essas bolas divididas que o Ciro entra, sabe? Eu particularmente não gosto, sabe? Eu acho que é bola fora do Ciro. Eu não gosto quando ele entra nessas bolas divididas que muitas vezes parece muito mais ataque pessoal.
E não só por isso, tá, pessoal? Eu sei que o Ciro está numa disputa ali, tentando viabilizar o candidato dele, ele está entrando de cabeça na eleição municipal, tudo isso eu entendo. Agora, pessoal, quando o Ciro entra numas bolas divididas como essa, ele qualifica adversários, infelizmente, pessoal, muitas vezes as pessoas deixam de ouvir as denúncias sérias que o Ciro faz para ficar focando na polêmica. O Ciro, infelizmente, muitas vezes, quando opta por essas bolas divididas, o Ciro reforça a imagem de destemperado, de bocão e outras coisas por aí, né? Isso não é de hoje, tá, pessoal? Isso vem desde a década de 90. O Ciro construiu essa imagem para ele. E muitas vezes ele contribui com essa imagem. Mas agora, eu não sei se o Ciro vai trazer mais polêmicas aqui em relação a senadora aí. Mas, pessoal, me mentiram. Porque eu não sei se eu que estou sendo ingênuo, se eu que estou interpretando errado, mas, sinceramente, pessoal, aqui eu não vi nenhuma conotação sexual. Na outra, eu senti uma conotação sexual e eu confesso para vocês que eu fiquei bem incomodado. Eu achei que o Ciro vacilou legal. Acho que aquilo ali não cabe para uma disputa, certo? Mas aqui, de novo, eu vou repetir, pode ser que eu esteja sendo ingênuo, mas eu não vi maldade nenhuma nessa fala que o Ciro fez. Volto a dizer, pessoal, pode ser que eu esteja sendo ingênuo, pode ser que o Ciro está falando algo, a mesma coisa, mas com palavras mais leves. Eu não sei, pode ser que seja isso, mas eu, honestamente, eu entendo que aqui fizeram uma polêmica desnecessária, porque disseram nos jornais, e os petistas estão dizendo aí nas redes sociais, que o Ciro voltou a atacar de novo a senadora Janaína. Sinceramente, pessoal, aqui eu vi uma crítica muito mais política. Não foi uma crítica mais à vida pessoal dela, o que ela faz fora da política. Aí eu acho que não cabe. É a minha opinião, pessoal. Vocês não precisam concordar. Tá certo? Mas é aquilo que eu falei para vocês. Quando o Ciro foca para aquilo que sai da política, para aquilo que é na vida pessoal, eu acho que isso reforça muito mais aquela ideia do Ciro Bocão, do Ciro com as falsas polêmicas, do Ciro, sei lá, temperamental, destemperado, porque tem um tom que o Ciro usa. Aqui ele tá mais tranquilo, mas da outra entrevista ele tava mais full pistola, sabe? Então, assim, o Ciro deveria cuidar um pouquinho em relação a isso, sabe? Minha opinião, pessoal, ninguém precisa concordar. Mas aqui, eu acho que, sinceramente, foi mais tranquilo, a crítica foi muito mais política, mas o Ciro tem que tomar um certo cuidado. Por quê? Porque o pessoal não... o pessoal... Assim, o Ciro defende um projeto nacional de desenvolvimento. Ele tem um candidato lá, hoje. Então, para tentar, de alguma forma, satanizar o Ciro, o pessoal só está esperando esse tipo de polêmica. E o Ciro vai lá e dá o biscoito. Tá entendendo? Aqui eu acho que não rolou, tá? Mas o pessoal vai lá e vai pegar o gancho daquela entrevista que a gente reagiu, da ANC, para dizer que o Ciro chamou a senadora de P. Tá bom? Então, assim, são essas questões que eu acho que o Ciro
vacila demais. São bolas divididas que, na minha opinião, o Ciro não precisava. E que, na verdade, vai prejudicar mais ele. Tá entendendo? É isso, pessoal. Mas aqui eu acho que ele pegou mais leve. Mas, sei lá, né? De repente, vai que não, né? Vamos voltar. O bolsonarismo, a máquina municipal. Sarto afirmou que o governo do Estado e o Ministério da Educação, comandados pelo PT, são mal geridos e devem a fornecedores. Capitão Wagner, do União Brasil, diz que Fortaleza não quer nem hegemonia, nem continuidade. Na sua opinião, quando está se pregando união, tal, qual a polarização deve prevalecer nessa eleição em Fortaleza? A local entre PT e PDT ou a nacional entre bolsonarismo e lulismo? Vai permanecer a nacional? Olha, Nonato, primeiro eu quero dar razão a quem quer desqualificar a minha opinião, dizendo que eu não saí do palanque ou que eu já estou no palanque. As pessoas não me conhecem ainda. Eu nunca desço do palanque, eu sou a mesma pessoa. Tanto faz se eu estou governando ou não estou governando, eu digo a mesma coisa, eu falo a mesma coisa. Sabe por quê? Porque eu não tenho rabo de palha. Eu não tenho, sabe, ninguém pega da minha munheca para dizer esse daqui não pode. Me lembro Tudo bem, eu sempre falava sobre o Ciro não tem rabo de palha. Eu não tenho rabo de palha, eu fiz uma opção de vida, sabe? E o meu Senhor é um único só, acima de tudo, Deus e aqui embaixo o povo. E olha que eu tenho muita machucadura. Essa última eleição doeu porque saí me sentindo humilhado, tendo tirado um ridículo terceiro lugar na minha terra. Foi sabe? por isso que você, agora que afastasse claro, da política... lógico. Opa, eu, nas outras eleições, ganhar e perder é normal, mas eu ganhei todas aqui no Ceará. Ora, se o meu povo não vota em mim, o que é que eu vou pedir voto no porra ali, sabe? Então, assim, é sem mágoa, porque o que eu devo ao povo do Ceará... Olha só, veja bem, hein? Mais explícito que isso, impossível. O Ciro agora foi... Desculpa aqui, pessoal. O Ciro agora foi muito taxativo. Ele disse que ficou magoado com o resultado da última eleição. Ele já tinha manifestado em uma outra ocasião, mas agora ele foi muito claro. Ele saiu muito machucado da última eleição e isso tem tudo a ver com essa ideia do Ciro de não querer mais submeter as ideias dele a uma eleição. Interessante, viu? Não sei fazer o que eu estou fazendo, não descer do palanque, falar a verdade, doa em quem doer, defender o povo e o que o povo, abençoado por Deus, faça de sua vida o que bem quiser entender. Eu acho, desculpa, estou terminando a resposta aqui, eu acho que hoje a probabilidade maior é que a política local prevaleça sobre essa polarização nacional. Graças a Deus. Porque vamos voltar um pouquinho à eleição do ano passado, de 2 anos, a eleição de governador agora recentemente. Você tinha na eleição um camarada que foi deputado estadual, presidente da Assembleia, o maior prefeito da história da capital, um político hábil, um administrador treinado, candidato a governador, com compromisso de apoio do Camilo, dada a palavra, que foi roeu a corda e foi botar lá um pau-mandado dele. Aí chega o Lula e o Camilo bota a mão na cabeça de uma pessoa que nunca tinha administrado um pé de bodega das pequenas. Clássica essa frase, hein? Eu sou amigo do Elmano, ainda acho que sou amigo dele, que eu não misturo político com coisa, mas não estava preparado, não tinha qualificação. Eu o apoiei para prefeito de Caucaia, um aninho antes. Eu, mas o Lula. Sabe que ele tirou lá o 4º lugar. Porque simplesmente as pessoas perceberam que era um parlamentar, etc., mas que não tinha a menor aptidão para executivo, para administração, e não tinha personalidade para se impor ao governo do Ceará e não ser um pau-mandado, um poste do Camilo Santana, que essa é a grande tragédia que está acontecendo no Ceará. Fica com carinha de bom moço, mas manda e desmanda. O Elmano aqui, eu acho que teve o direito de indicar a primeira-dama e o garçom do palácio. Eu me lembro lá de 1982... quando os coronéis dividiram aqui o Ceará, o Gonzaga Mota arrepiou carreira pelas tantas porque não aguentou essa coisa de ficarem mandando e eles sendo testa de ferro do governo. É o que está acontecendo no Ceará hoje. Então, repare, quando o Lula bota a mão em cima da cabeça de um camarada que não tinha nenhum preparo para governar o Ceará, o povo vai e vota. Porque tem muita gente que gosta do Lula, eu respeito isso. Eu mesmo ajudei o Lula praticamente a vida inteira, até que eu vi ele se corrompendo. Né? E aí, francamente, não dá mais.
Depois vem o Bolsonaro e bota a mão na cabeça de uma pessoa que está melhorando muito na política. Muito. Eu acho que o capitão Wagner está melhorando muito, está amadurecendo. Ih, Tem Ciro. aquele jeitão, sabe, muito Calma lá, demagógico Ciro. de achar que segurança pública é só você ter sido capitão, você nunca ter prendido ninguém, quando é um problema muitas vezes mais grave, muitas vezes mais sério, exige muito mais preparo, experiência em campos outros, né? Porque sem dinheiro, por exemplo, sem uma gestão sólida na prefeitura. Ai, Ciro. Assim, nada contra. Até porque no passado, nem tão distante assim, a Luiziane Lins, que porque queria ser candidata pelo PT, também escolheu fazer elogios e dizem as más línguas que apoiou o capitão Wagner no Ceará, não é? Eu não sei se ele teve esse rebranding, eu confesso que eu custo acreditar que isso possa ter acontecido ao capitão Wagner. E veja bem, o capitão Wagner fez oposição aos Ferreira Gomes por muito tempo, os candidatos do Ciro, e ele tinha como uma missão vencer o grupo político do Ciro, né? E convenhamos, isso aqui para virar uma manchete no 247, na TV Fórum, é 2 palitos. Não que eu me preocupo com isso, até porque, como eu disse para vocês, no passado nem tão distante assim, a Luiziane Lins reconheceu qualidades no capitão Wagner e dizem que ela apoiou o capitão Wagner, viu? Mas eu não sei, eu não posso confirmar isso, né? Mas o fato é que a Luiziane Lins, que é um quadro orgânico do PT do Ceará, fez essa. E nos tempos que ele era bolsonarista de 4 costados, o que é mais grave. Agora, se ele fez o rebranding aí em relação à sua carreira política, eu não sei dizer, né? Mas eu sempre olho com desconfiança uns caras como esses, né? Mas vamos voltar aqui. Acontecer o que está acontecendo no Estado, quebrar o Ceará. Então, repare, vem o Bolsonaro e bota a mão na cabeça. Então, você tem um prefeito bem treinado, extraordinário administrador, político absolutamente hábil, capacitado, e por conta das amizades, dos carinhos, das paixões e dos ódios da tal polarização, o povo desconsidera e vota no que está aí. Vamos aguentar até 2026. Seu irmão Cid Gomes, que é aliado ao governo humano, mas em outra frente alerta o PSB e outros partidos de base contra o avanço do PT. Não é um pouco contraditório, não? Olha, é muito mais do que pouco. É completamente contraditório. Completamente contraditório. E eu, com toda a dor, não é? Eu estou preferindo não comentar os equívocos graves do meu irmão. Até porque tem uma faca espetada aqui nas minhas costas, sabe? E eu não dói mais as costas, porque eu sou homem de fé, eu rezo e Deus já me tirou pelo menos o espinho do coração. Mas quando eu olho para trás, que eu vejo quem é que está com a mão na faca nas minhas costas, aí dói para morrer. E é ele e o Camilo. E eles estão ferrando o Estado. Esse é o problema. Eu até aguento, eu durmo em paz, sabe? Graças a Deus e a todo um esforço de luta honesta, de trabalho honesto, eu posso criar meus filhos com muita dignidade, ter um plano de saúde para não precisar sofrer na humilhação dos hospitais que o nosso povo passa, sabe? Meu condomínio tem lá um bocado de segurança na porta, não por mim, mas pelos moradores todos, como a classe média alta, todo mundo tem. Então, repare, eu estou aqui pelos que não têm. E os que não têm estão aí. Vamos lá. É ou não é verdade que há um colapso grave na saúde do Ceará? Nonato, é gravíssimo. Nós construímos, vou dizer aqui nós, mas eu fui secretário de saúde, botei para funcionar e tal. O Cid construiu um mega hospital regional do Cariri, um mega hospital regional em Quixeramobim, um mega hospital regional no Limoeiro do Norte, no Vale do Jaguaribe, um mega hospital em Quixeramobim, falei nesse Sertão Central, Cariri, outro na Zona Norte, em Sobral. Para quê? Para que a população do interior seja atendida ali sem precisar se humilhar e tal. Hoje a metade dos atendimentos aqui em Fortaleza são do interior. Por quê? Porque o Hospital de Limoeiro está funcionando a um quarto, só 25%. O Hospital do Cariri entregaram para um político administrar. Primeira vez que os hospitais regionais são administrados por político.
Então você agora pede um favor, um cartão, que nem os velhos tempos do Ceará, para poder fazer uma cirurgia. Isso, parece coronelismo, hein? Geral, na educação do Estado, o Nonato, desculpa, meu irmão, você que está nos ouvindo, eu estou aqui quase numa espécie de desabafo, mas é de luta. Eu fui mais o Tasso, a Nova York, no plenário das Nações Unidas, recebeu o Prêmio Mundial de Combate à Mortalidade Infantil. São milhares de cearenses hoje vivos que nós salvamos da morte precoce como criança. Voltou a crescer a mortalidade infantil no Ceará. Eu vou denunciar isso para a ONU. Caso de cólera no Brasil também voltando, né? Não, o desmantelo é geral, nas questões essenciais. Hoje quem toma conta de todas as regionais de educação no Ceará é o Guimarães. Era tudo profissional. Nós tiramos a politicagem da educação e o Ceará subiu a pôr do Camilo fazer pose de campeão de educação, que ele não entende patavina de coisa nenhuma, nunca parou para ler um relatório e tal, mas levou a fama aqui. Vai pra cima, Cirão. Fizeram, sabe, tudo foi feito antes dele. Tudo foi feito antes dele e está tudo indo pro brejo no estado do Ceará. Indústria, a Guararapes. Ô, meu irmão, você que está ali por perto do Vila Velha, no Grande Antônio Bezerra, não sei o que e tal, foram 3.000 famílias. A Guararapes estava no Ceará há 40 anos. O que aconteceu, pelo amor de Deus, para Guararapes fechar e ir embora? O Gerdau passou 6 meses fechado, as 2 fábricas. Hoje, no PECEM, a Aeres está ali com 1/3 dos trabalhadores. Em Sobral, a Grendene, que tinha 24 mil operários, está com 15 mil, 14 mil. E ai, meu Deus do céu, se fosse embora como a Dakota foi embora. Esses caras estão desgraçando o Ceará. E a Federação das Indústrias, meu amigo Cavalcante, e não sei o que tal, calado por quê? Porque o Camilo está enganando todo mundo. Eu já contei 6 promessas do Camilo de quem vai ser candidato a senador. Um deles é o Cavalcante ou o Beto Student, aí estão tudo caladinho, camilista de coração. O Beto Student, que ele puxou a faca para defender o Bolsonaro, agora é camilista desde criança. Com todo respeito, sabe, carinho, eu fico arranjando aresta, mas eu estou a serviço do povo do Ceará. Ofereceu ao Chiquinho Feitosa, que está aí comandando a Secretaria de Infraestrutura, o metrô de Fortaleza parado, o estatuzão parado, um moralíssimo aditivo sendo celebrado na contramão do que vinha sendo feito no metrô. E vou te dizer, Deus nos livre de um tatuzão desse enguiçar, parar de funcionar, e vai ser um buraco gigante que pode engolir o Paço Municipal e a Catedral do Ceará, a Catedral de Fortaleza. Está lá os dois lá embaixo, tá, obra parada. Enfim, nós temos um centro de formação olímpica, vamos ajudar os jovens a se livrar das facções criminosas. Foi construído um centro de formação olímpica para ser a estrutura-chefe de uma grande mobilização de esporte, que é um dos grandes caminhos de fortalecer a juventude, protegê-la do assédio, do crime, da droga, etc, etc. Está fechada há 9 anos, meu irmão. Quase R$500 bilhão foram empatados ali, 500 milhões de reais. O aquário foi mais outros 500 milhões de reais, atualizando o número, parado. Enfim, vocês acham pouco? Eu estou na luta, eu estou na oposição a isso. O presidente Lula é... Porra! Vocês estão vendo? O Ciro, ele desenhou aqui um cenário catastrófico, que eu volto a dizer, compromisso com a informação, galera. É o Ciro que está dizendo. Eu não acompanho a política do Ceará. Se tudo isso que o Ciro está denunciando é verdadeiro, é muito grave, pessoal. Porque o Ciro, na entrevista na ANC, ele já fez algumas denúncias, ele já antecipou, né? Algumas denúncias que ele fez aqui. E aqui ele foi um pouco mais a fundo sobre essas denúncias, porque aqui o Ciro praticamente está falando de uma relação quase coronelista, que o Camilo vai indicando aqui, vai indicando ali, ele é todo poderoso, só botando os políticos dentro das áreas essenciais, né? Hospitais sendo comandados por políticos. Ele falou aqui uma série de outras situações que ele já tinha falado na entrevista na ANC, que são muito graves, pessoal. E por isso que eu reforço aquele ponto que eu falei para vocês, que quando o Ciro escolhe aquelas bolas divididas, que na minha opinião são desnecessárias, essas denúncias
muito graves que o Ciro está fazendo se perdem, porque aí os adversários já têm onde bater. Ah, ele chamou a senadora disso, chamou a senadora daquilo. Daqui a pouco, o Ciro vai estar respondendo os processinhos. E não só em relação à senadora. Vai ter outros casos. Porque o Ciro faz as denúncias, mas parece que às vezes ele esquece que ele não tem mais o foro privilegiado. Então, assim, pessoal, eu não sei se ele vai procurar as instituições, embora ele diga que em alguns casos ele tem as provas. E se alguém chamar, como já fizeram, e aí? Tem que avançar, pessoal. Tem que ir para a página 2. É igual eu digo, em relação ao escândalo dos precatórios, que o Ciro trata dessa maneira. Não adianta, pessoal, falar, gritar aos quatro ventos lá na newsletter ou na aba comunidade. Não adianta, ninguém vai pegar essa bronca. Então, o Ciro que tem que fazer? Não tem jeito. Faz a denúncia, formaliza essa denúncia e vamos ver o que dá. Certo? Vamos lá, vamos continuar. Essa semana vem cobrando dos ministros publicamente para que façam articulação junto ao Congresso, viu reconhecimento público baixar, né, na pesquisa. Como é que o senhor avalia essa relação entre executivo e legislativo? Eu escrevo uma newsletter semanal. Quem estiver interessado é cirogomes.com.br, um comercialzinho aqui, você entra lá, assina, e todo domingo de manhãzinha cedo, 8 horas, chega lá e eu analisando essas coisas. Quem acompanha sabe que eu tenho escrito há algum tempo. Então você tem duas questões aí, uma de fundo e outra de superfície. A questão de superfície é que o Lula não está entendendo nada do que aconteceu no Brasil entre o seu primeiro mandato e hoje. Nem no cenário internacional. Passeou aí falando besteira, assim, envolvendo o Brasil em várias bolas divididas que só trouxeram desgaste para nós, né? E acha que vai resolver o problema da sociedade na base do que ele fez no primeiro mandato, que ainda está na memória do povo, porque consolidou o Bolsa Família, enfim, melhorou o salário mínimo de forma efetiva, expandiu as universidades, etc, etc, etc. Ora, o cenário mudou, Nonato, radicalmente. Eu cansei de avisar durante os debates com ele. Lula, essa história de ficar prometendo picanha e cerveja como símbolo de que basta você chegar lá e tudo vai melhorar para o povo, é a semente da crise profunda que você está produzindo no Brasil. E a vítima vai ser o povo, mas você vai ser queimado nesse caminho. Não é porque eu sou profeta, vamos à questão de fundo. Você tem no Brasil hoje uma distorção grave, que é o seguinte: você tem um parlamento com 513 cidadãos, mais 81 no Senado, 513 na Câmara, cuja linguagem é assim: para se eleger, desce aqui embaixo e fala para o povo: educação, saúde, segurança, moradia, saneamento, etc, etc. Ou seja, eu estou vendo aquela até desculpa. Não, fala aí, está pronto. As emendas liberadas do PT. É disso que eu vou falar, deixa esse quadro aí, por favor. Você começou a falar. É isso, então repare. Então os cabas descem aqui embaixo, quando chega a véspera da eleição, e vão falar para o povo: meu irmão, você está sofrendo, desempregado, vamos arrumar emprego, vamos melhorar a saúde, vamos melhorar a educação, vamos melhorar a moradia, saneamento básico e tal, não sei o que e tal. Vão para Brasília, esquece tudo o que prometeram e passam a jogar o jogo dos barões do dinheiro, autonomia do Banco Central. Qual o popular brasileiro sabe o que é isso e que dia pediu? Que dia foi prometido? Sabe o que é a autonomia do Banco Central? É o órgão do governo que controla a inflação, que controla o valor do dólar, portanto o preço das coisas, porque o povo não compra dólar, mas come pão. E pão é feito de trigo, e trigo é comprado no estrangeiro, pago com dólar. Subiu o dólar como subiu agora, vai subir o pão.
O povo não compra dólar, mas toma remédio. Chegou na farmácia, paga em menos, não sei o que e tal. Chegou lá, vai tomar o remédio, tá mais caro. Vai subir, o remédio tá subindo, vai subir mais. Aí o diesel, que é importado do estrangeiro, um absurdo, é importado do estrangeiro, subiu o diesel, subiu o dólar, vai subir o preço da passagem de ônibus, ou então os ônibus vão quebrar. Como os prefeitos estão aguentando aí de não subir as passagens, etc, mas os ônibus estão quebrando. As empresas de ônibus estão quebrando. Isso está no Brasil inteiro. Pois bem, eles fazem esse negócio com os ricos e recebem a grana recorde na história do Brasil do governo. Sabe o que vai acontecer, Nonato? Essa perversão, salvo exceções, de um Congresso dominado por ladrão e por comprometidos com os barões do dinheiro, vai acontecer que eles vão se eternizar no poder, porque eles recebem, cada deputado hoje, 52 milhões de reais por ano. É para fazer aquilo que prometeram, educação, saúde? Não. É tudo para entregar para prefeito, ou seja, os prefeitos estão obrigados a ficar alinhados aos deputados, e as obras não são aquelas que importam para o povo, porque aquilo que importa para o povo, eles praticamente não se interessam. Reforçar os financiamentos da saúde, reforçar o salário dos professores. Está aí a greve. Quantos deputados federais? O Ceará tem um cara maravilhoso, ainda acho, o Edilvan, deputado federal, enfim, um cara que é ligado à educação, disse ninguém duvide. Está aí as 3 universidades em greve e o Edilvan não diz nada. Percebe? Porque está lá agarrado com essa mesma lógica de governo, de poderosos e de distribuição de emendas. Resultado prático, aí está a situação. E o Lula, que prometeu picanha e cerveja, não está entregando. Que simplificou os problemas, não está entregando. E crescentemente, esse carinho que a população tem por ele vai virando decepção e depois um sentimento de traição. Que é o que exatamente já começou a acontecer no Brasil. Nós temos muitos ouvintes pelo comando. Porra, Cirão mandou a real. Então, ele tem razão mesmo em relação a essa questão envolvendo o Lula, que o Lula é exatamente isso. Ele faz uma aposta no passado, como se o Brasil fosse aquele de 2002, 2006, ou 2006, 2010, e ele repete a mesma fórmula, pensando que vai dar certo. E a única coisa que tem diferente é que o Lula radicalizou a política econômica para o lado da centro-direita. Hoje, não é exagero nenhum de dizer que a política econômica do PT é praticamente a mesma do PSDB nos anos 90. Claro, não aconteceu aquelas privatizações a rodo e tal, como a gente viu na era FHC, mas o PT manteve alguns legados daquela época. Por exemplo, o Programa Nacional de Desestatização, que começou com o Fernando Collor, segue firme. E está aí para, por exemplo, fazer a concessão de parques nacionais, presídios, e ele vai entrar em outras áreas, né? E o PT não rompeu com isso. As PPPs, quem criou? Quem é que colocou esse projeto na praça? O PT. O modelo econômico neoliberal com tripé macroeconômico, o PT manteve. Herança do FHC. A forma de governar, o presidencialismo de coalizão, o PT manteve, criado pelo FHC. Então são coisas muito práticas que o Ciro está colocando. E o PT, ele pensou que absorvendo todo mundo, anestesiando todo mundo, entregando, inclusive, eu não sei se vocês ficaram sabendo por aí, que agora o PT fez uma licitação para ele tentar melhorar a imagem do Lula, e entre as empresas
que estavam aí na licitação, tinha empresa que fez a publicidade do Temer e do Bolsonaro. Veja bem, entre as empresas que estavam na licitação, lá estava a mesma empresa que fez a campanha de publicidade para tentar melhorar a imagem do Bolsonaro, do Temer. Agora, essa empresa está aí, trabalhando para o PT. Assim, pessoal, eu não sei, eu não quero aqui dizer besteira, mas parece que essa empresa já trabalhou para o PT, antes de trabalhar para o Temer. Mas isso eu não posso confirmar. A informação que eu posso dar para vocês, que é certeza, é que essa empresa é BR+. Essa empresa aí, ela trabalhou para o Michel Temer e para o Bolsonaro. O Jones Manuel disse que, inclusive, foi essa empresa aí que criou os detratores do presidente. Olha onde é que o Lula foi parar. E ele, veja bem, em vez de ele pautar propostas estruturantes, propostas que mexam com a ponta, que ele mesmo muitas vezes fala com os ministros, que ele precisa que os ministros apresentem propostas que dialoguem com a ponta. O Lula vem dizendo isso. E aí o Lula, em vez de encaminhar essas propostas, conversar com os ministros, o Lula investe em publicidade. Pessoal, o Temer fazia a mesma coisa. O Bolsonaro fazia a mesma coisa. Vocês estão vendo como não tem muita diferença na prática política? Não estou aqui querendo fazer a falsa equivalência de uma forma muito genérica. Mas aqui sim, eles estão se equivalendo nas ações. Tá? E o Lula, ele achou que se ele encaixotasse todo mundo e não comprasse as brigas com o mundo político, que fosse um governo da eterna paz e que ele tivesse aí seus grupos de comunicação nas redes para tentar abafar os equívocos, estava tudo certo. Mas não tá, pessoal. O povo está notando que não tivemos lá grandes mudanças, para não dizer que não tivemos nenhuma, quase. E isso tem se refletido nas pesquisas. Não que eu acredite nelas, até porque a gente sabe que pesquisas são tendenciosas. Mas eu estou no meu direito, claro, de acreditar que o povão realmente está sentindo que não está dando certo esse pacto que o Lula está fazendo, de anestesiar todo mundo, de aproveitar a despolitização para dizer que o limite do petismo é esse, que eu canso de dizer que o PT, ele criou um labirinto para si mesmo, e ele se jogou lá e não quer sair. Só que o PT, ele não está lá sozinho, ele quer nos atrair para dentro desse labirinto. E dentro desse labirinto tem esse pessoal, os verificadinhos do Twitter, que ficam lá dizendo para a gente que não, mas é isso aí que dá para fazer, o Congresso é reacionário, veja bem, a coalizão de forças.
tá com saudade do Bolsonaro. E aí a gente vive num conformismo eterno, que é isso que o lulismo quer nos levar. E tem muita gente que está anestesiada, uns bem pagos, outros fazem isso de graça, porque aqui a gente tem que taxar. Dizem, não, é isso aí mesmo, da forma mais cínica possível. E, pessoal, isso vai ter consequência para 2026, já vai ter agora para 2024, porque o povo vai dar uma lição e tanto para o PT. Tanto é que tem muita gente que não quer colocar o PT ou atrelar a imagem ao Lula, porque sabe que as coisas não estão lá tão bem. Tanto é que o Lula está dando grana para os adversários. E ele vai fortalecer em alguns estados adversários políticos, aqueles do centrão, que os petistas adoram falar, mas é o chefe, viu? É o chefe que está fortalecendo. E adivinha o que vai acontecer em 2026? O militante petista vai dizer, com aquela cara de Pikachu, oh, olha só, elegemos uma bancada mais reacionária ainda. Como é possível? E ele vai dizer que o povo é burro. Pois é, pessoal. É isso. É essa tragédia que o PT está nos encaminhando. Lhe parabenizando e também fazendo perguntas. O tempo aqui. Não, vamos lá, eu estou às suas ordens. Aproveitando, falando da questão do presidente, né? Dentro dessa cobrança dos ministros, ele falou que o Haddad tinha que deixar de ler o livro para melhorar a relação com o Congresso. Aí tem duas perguntas aí. Primeiro, a questão do peso que uma fala de um presidente tem, né, para a sociedade. E segundo, você foi ministro da Fazenda, você também deixou de ler? Teve tempo de ler? Eu não deixo de ler nem um dia. Por quê? Porque o único jeito de você curar a ignorância é estudar. Sabe, um presidente da República dizer uma bobagem dessa é dramaticamente grave, porque ler é muito chato. Você imagina um garoto que tem a internet hoje, que tem eventualmente um acesso a um smartphone, que pode ver as coisas no YouTube e no TikTok e tal, sentar num negócio de ler aquele monte de páginas, não sei o que, é muito chato mesmo. Mas ou você estuda, meu irmão, ou a ignorância vai condenar esse país a voltar à escravidão, que tem outras ferramentas de acontecer, que é o aviltamento do salário, que é a violência generalizada, que é a ilusão da droga. Por quê? Porque você só vai curar isso. Mas o Lula faz dessa apologia da ignorância, o elogio da ignorância, ele faz disso um elemento de identidade com o povo. Então é o seguinte, se o povo não teve direito à luz do saber, eu, para ser popular, eu tenho que fazer de conta que e no caso dele não é fazer de conta, que eu sou tão iletrado, tão incapaz de entender as coisas como a ciência recomenda. Resultado prático, meu irmão, é besteira de manhã, besteira de tarde, besteira de noite. No fazer e no dizer. Então veja bem uma coisa. É ou não é razoável que a gente coloque como central ao futuro da nação brasileira a questão tecnológica? Nós estamos com certeza. Com microfone, com internet, as pessoas estão assistindo. Meu irmão, vem aí a inteligência artificial. O que quer dizer na prática, concretamente, o seguinte: todas as atividades produtivas de trabalho que sejam repetidas vão ser destruídas. Então é o seguinte, não haverá mais trocador de ônibus, não haverá mais motorista de ônibus, não haverá mais, garçom, bancário, tudo isso vai se acabar. Pois bem, e o Brasil está lá atrás na corrida tecnológica. Resultado prático, o Lula diz o seguinte: o Brasil não precisa de inteligência artificial porque tem o povo mais inteligente do mundo. Vá ser ignorante e criminoso assim na casa do Carvalho. Percebe? Não é possível, porque claro que o povo não é obrigado a entender de ciência, mas o governante tem a obrigação de iluminar os caminhos e fazer o esforço para estimular a população a estudar. Em vez de mudar o padrão pedagógico da escola média, por que a garotada está fugindo da escola média, 70% de evasão? Por duas razões. A primeira, o drama social, a sua família não ganha suficiente
para viver e ele tem que precocemente se aventurar no mercado de trabalho, e porque a escola é muito chata. Pedagogia do século XIX, do decoreba, não serve para nada em tempos de internet, em tempos de, sabe, de linguagem digital. Qual é a solução do Lula? Bolsa. Então, isso aí. agora eu vou dizer o seguinte, eu vou acabar com a evasão escolar da garotada, dando R$ 200 para ficar guardado, para o cara ficando na escola, quando for no fim do ensino médio, ele sacar essa bolsa. Não vai funcionar. É ruim dar dinheiro? Não, não é ruim dar dinheiro. Ciro. Mas o problema real, que é ativar a economia, melhorar o salário da população, qualificar a escola, mudar o paradigma pedagógico para que a escola seja apaixonante. O gosto isso aí, Ciro. Pelo conhecimento e tal. E nada disso está acontecendo. Agora tem uma pergunta do Leonel Santos. Aí, ó. Ciro, Tá vendo? Ó? Esse é o limite do lilismo. É só bolsa. Ah, tô com problema tal. Ah, vai uma bolsa aí. Tô com problema Y. Ah, vai uma bolsa aí. Tô com problema Z. Tá, que tal uma bolsa aí? É isso, pessoal. O PT não tem rigorosamente nada estrutural. Tudo é pensado para a próxima eleição, ou é um programa de governo, para eles te colocar uma faca no pescoço e dizer assim, ó, aqui, ó, se tu não votar em mim, tu votar no meu adversário, esse programa aqui vai acabar. Vocês aí que já votaram no PT alguma vez, vocês sabem como é que funciona. Vocês lembram que o PT joga com medo das pessoas. Vocês viram isso em 2010, 2014, se vocês são um pouquinho mais jovens. Vocês viram isso acontecer. Eu cito essas datas aqui porque o PT era governo e o PT participou de debates, né? Não, por exemplo, como foi em 2006, que o Lula fugiu dos debates. Só apareceu no segundo turno, porque sabe como é que é, né? A situação estava complicada para ele, né? Mas vamos voltar aqui. quem será seu candidato apoiado em Caucaia? Olha, lá nós estamos no entendimento, porque o governo vai apoiar no primeiro turno o candidato Catanho. Não, então, para o PT, é assim, não interessa que o Catanho não saiba nem onde é que fica a Jurema. Como eles acham que chegando o Lula botando a mão na cabeça e o Camilo botando na cabeça, não, o poder subiu na cabeça. Então botaram o Catanho, que é gente boa, quero dizer que ele é gente muito boa, que tenho por ele mais do que respeito e carinho. Mas é petista raiz, doente. Tá? Então, botaram para lá, para aquietar a Luiziane. Essa é a razão pela qual a Luiziane, de tantas guerras e tantas lutas, se acomodou ligeiro e facinho. Misoginia do bem. Lá de fazer o candidato da Luiziane, o Catanho, lá em Caucaia. Esse parece não ter chance nenhuma. Estou tirando pela lição que nós, eu, Marro Lula, apoiamos o Elmano, que é gente boa também, mas não resolve nada. Não tem, enfim, o Catanho é muito melhor administrador do que o Elmano. Falando honestamente aqui, que os meus amigos de lá me perdoem. Portanto, o candidato Naomi, do PSD, deve ter o apoio do governo e do Camilo no segundo turno. Porque o Domingos Filho, do PSD, que foi vice do Roberto, está lá agarrado também. Né? Tudo bem, eu estou só aqui fazendo o retrato das coisas, embora eu lamente muito essa falta de coerência com que a política do Ceará está se aviltando, em detrimento do nosso povo. Pois bem, então repare, lá do nosso lado tem 3 pedaços. Tem o Deusinho, que é o vice-prefeito, tem o Zé Gerardo, que foi prefeito, e tem a Emília Pessoa, tá certo? Então, minha força lá é ponderar de que eles procurem um entendimento para que saia um candidato só, e esse candidato vai ser, ou essa candidata, que vai ser aquela que nós vamos apoiar. Ok. Para finalizar aqui, você falou que não vai se candidatar, mas muita gente está perguntando e está pedindo Pois aqui. Olha, eu agradeço muito hein? a todos, eu não vou me afastar da luta, sofro um desgaste tremendo, eu era o mais querido, eu saí do Ceará, do governo do Ceará com 86% de aprovação, todas as eleições que eu disputei para a presidência ganhei aqui e tal, e de repente eu virei... Com água do eleitor? Não, do eleitor de jeito nenhum mesmo, assim, já sofri muito. Como é que você pega uma pergunta, porra, será que alguém duvida que eu seria um presidente muitas vezes melhor para o Ceará do que qualquer outro candidato? Bom, Ciro, é isso aí, não vai pô. ganhar e tal, pesquisa, polarização, não vai ganhar. Porra, então por que tu não deixa de torcer Ceará, cara?
Por que tu não deixa de torcer Fortaleza? Por quê? Porque tu fica do teu lado, fica na tua linha. Então não é o eleitor. Eu perdi a crença no sistema. Perdi a crença, sabe? Porque, como eu vou dizer de novo, esqueça eu. E vamos lá. Você tinha o Roberto Cláudio, disparado o quadro mais preparado, candidato a governador. Do outro lado, um cabo que nunca, você não sabia quem era, o eleitor que está nos ouvindo aqui não tinha ideia, mas só porque o Camilo e o Lula botaram a mão na cabeça, o cara entrega o destino do Ceará. Aí morre um menino de 16 anos, provavelmente a mãe dele votou, não é humano. Porque o Lula, porque o Camilo mandaram. Ô, meu irmão, isso, sabe, me desencantou. Aí eu não quero mais incomodar os eleitores, mas estou aqui firme na luta. Quando é que você volta a conversar como irmão com seu irmão? Isso dói muito em mim, né, mas eu não tenho mais nenhuma afinidade com ele. É mesmo? Menos por mim, Ciro. que acho que fui É vítima. coisa de política, não como Não, se fala não, não. Se sempre. fosse Puxa política, vida, hein, eu não Ciro? tenho essa história de ir na política, ir para um canto, depois voltar para o outro. Eu não tenho essa história aí, não. Nenhuma vez na vida. Mas o Mas DNA... assim, não, tem o seguinte, eu quero bem, não quero mal. No sentido, querer o bem. Bem. Tá certo? Então vamos lá, na prática da política. Eles estão lá, em Sobral, que é a nossa terra. Eu também faz um ano e tanto que não vou lá. Por quê? Porque resolvi me afastar. Não vou lá contra eles, fazer o oposto que eles fizeram comigo, vir contra mim na hora que eu mais precisava. É muita ingratidão, Nonato. Sabe? Eu não compreendo isso. Mas eu fico, na minha fé é o seguinte, ora, Jesus, o Filho unigênito, nada mais do que Deus feito carne, num colegiado de 12 pessoas, teve um que traiu com um beijo. Imagina aí, um pobre pecador. Tem paciência, então eu já durmo em paz, mas eu não tenho mais vontade nenhuma de confraternizar com ele. Esse é Ciro Gomes. Ciro. Agradecemos a vinda aqui. Duro, hein? Trazendo da sua maneira, do seu modo, da vida, da sua vida, e que não muda. Não muda. Realmente. Estou velho demais para isso. Muito obrigado a você, muito obrigado, Yuri, a todos vocês que nos ouviram. Por favor, me entendam. O Ceará está precisando de cada um de nós, sabe? Precisando muito desesperadamente de cada um de nós. Um abraço. Um abraço grande. Tá aí então, pessoal. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Então, eu confesso que eu esperava uma entrevista um pouquinho mais polêmica. Mas assim, houve mais denúncias, o Ciro fez denúncias muito graves aqui, o pessoal deu uma forçada, aqui no meu entendimento o Ciro não pegou tão pesado assim como na outra entrevista, a outra entrevista realmente foi, o Ciro passou um pouco, foi uma bola dividida bem desnecessária, mas está tudo certo. Isso rola também na disputa, eu compreendo. Mas, pessoal, eu fiquei assim, sentido, sabe? Com essa daí, veja o que uma eleição pode fazer, né? O Ciro não tem previsão de retomar a relação com a própria família, por causa de um resultado eleitoral, da situação, não o resultado eleitoral, né, mas o que aconteceu no Ceará, né, toda a conjuntura, resultados, muito duro, pessoal, complicado. Mas, assim, foi uma entrevista tranquila, viu? Mas o Ciro, como sempre, botou para quebrar, né? Bom, então, pessoal, obrigado por ter assistido a mais um React, tá certo? Valeu!